Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre treinamento de base ou preparação geral, né? Muitas pessoas. É clássico a gente falar sobre essa fase de treinamento como treinamento de base, isso aí vem há décadas, né, sendo tocado dessa forma. A gente aprende na faculdade, mas também se caracteriza, e eu gosto muito de usar o termo como preparação geral, porque eu sinto que existe meio que um tabu sobre treinamento de base, ou então sobre um mito, né, sobre treinamento de base que é caracterizado por aquele período, semanas e semanas, ou às vezes até meses, que você só pedala, pedala, pedala em baixa intensidade, e tem algumas questões também que a gente não sente evolução nessa fase, que acontece na prática, muitos ciclistas acabam ignorando essa fase de treinamento por ela ser caracterizada mais como uma intensidade moderada. Mas principalmente nesse mito que eu quero, né, tirar de vocês, é que essa fase ela não é caracterizada apenas por rodagem, volume, volume em baixa intensidade. Ela também é caracterizada por estímulos e um trabalho de força. Por isso que eu prefiro usar o termo preparação geral do que treinamento de base. Apesar de que vocês também encontram muito conteúdo que eu e a Vivi já fez nas redes sociais e no YouTube, falando sobre treinamento de base, mas depois de alguns anos, né, na estrada aí, eu acabei adotando esse termo preparação geral. Mas é o mesmo período, é a mesma coisa, não muda, tá? É só uma terminologia diferente para o mesmo trabalho, certo? Os tópicos que eu vou estar abordando aqui com vocês: o que é treinamento de base, por que fazer e os benefícios, o que treinar nessa fase, né? Quando você deve fazer o período de preparação geral ou treinamento de base, quanto tempo deve durar, como fazer essa fase, ou passar por essa fase, e os prós e os contras da gente inserir essa fase de treinamento na nossa rotina como atleta. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você, a primeira discussão, a primeira provocação que eu quero trazer aqui é o seguinte: o período de preparação geral ele é entendido na nossa performance como a base, como o alicerce. E eu preciso que você entenda que a nossa performance em cima da bike ela é uma construção e ela sempre será uma construção. Se você pensar de uma outra forma, o seu prédio estará com um alicerce muito fraco e ele corre sérios riscos de a qualquer momento da temporada desabar. E eu também vou explicar isso mais adiante aqui nessa aula, tá? Então vamos entender essa pirâmide aqui, ó. Eu nomeei as cores para cada fase de preparação. Hoje, especificamente, eu vou falar da preparação geral com você, que é a azul. Na próxima aula, eu vou falar da preparação específica sobre afunilamento, competições, desafios, que caracterizado também como pico de performance, que é a fase vermelha, e esse pico ali seria uma transição. Né? Então, entenda o seguinte, veja que a base da pirâmide ela é tomada por uma parte maior. Isso não quer dizer que é tempo, e sim importância. Tá? O tempo das fases de preparação eles podem ser muito semelhantes, principalmente da preparação específica e da preparação geral. E tem uma curiosidade: quanto maior o tempo que você conseguir se dedicar à sua fase de preparação geral, maior será o tempo que você vai conseguir se manter em um pico de performance. Tá? O que é um pico de performance? É aquele período no qual tudo dá certo. Você tem força para fazer tudo e você parece até que dá com a capa do Batman. Então, e tipo, a sua recuperação é muito rápida, os treinos você consegue acelerar todos os dias. Também é uma fase bastante peculiar, eu vou falar sobre isso nas próximas aulas, tá? Como manter esse pico de performance por mais tempo, mas hoje eu quero que você entenda que a preparação geral, o treinamento de base, ele é extremamente necessário para que você construa o seu desempenho, tá? A gente tem o hábito de pensar apenas na vista do prédio, apenas na cobertura do prédio, que seria o quê? Aqueles momentos no qual a gente se sente muito bem e tudo dá muito certo em cima da bicicleta. Mas a gente acaba, a gente não, né? Alguns ciclistas e a gente está desenvolvendo, a gente, que agora eu falo, eu e a Vivi, nós estamos tentando mudar essa concepção de vocês de que o resultado não é feito treinando apenas o resultado. Para você chegar a ter uma evolução, você tem que se preparar para aquilo. É isso o que a gente quer plantar na cabeça de vocês.
Cris, mas tem ciclista que eles não se preparam para nada, eles simplesmente pegam a bicicleta e eles saem fazendo força todos os dias e andam muito forte. Sim, eles andam, isso acontece, tá? Eu mesmo fui uma ciclista que eu comecei a praticar o ciclismo e eu já me destaquei na minha categoria. Isso também está relacionado a uma predisposição genética, a tipos de fibras musculares, a histórico esportivo. Eu vim desde os meus 12 anos praticando de forma semi-profissional praticamente handball, depois eu migrei para o ciclismo, então o meu corpo, a minha mente já tinha um histórico esportivo plantado nele, né? Mas tem um detalhe, esses ciclistas que simplesmente pedalam sem uma forma organizada, sem uma periodização, ele dificilmente vai passar daquilo, né? E ele ainda corre sérios riscos de lesão, de baixar a imunidade durante muito tempo. E quando vai chegando a idade, ele também corre risco de ter uma queda de performance mais acentuada. Isso é inevitável, mas ele pode ser amenizado, essa queda de performance ao longo do tempo, ao longo dos anos, de acordo com o passar da idade do ciclista, pode também ser evitado se você fizer uma preparação muito bem feita, tá? Então, vamos voltar aqui para esse gráfico, que é o seguinte, a preparação geral é o seu alicerce. Você precisa de um alicerce firme e forte para que você consiga desenvolver um bom desempenho em cima da bike. Quanto maior e melhor construída a sua base, a sua preparação geral, mais alto e mais alto será o seu desempenho. Quanto menor a sua base, menor será o seu pico de performance, menor será o tempo que você vai conseguir se manter naquele auge, menos sustentável será e você tem tendências a se lesionar, a oscilação de performance, a ficar resfriado, sua imunidade baixa com muita facilidade. Então, isso também está relacionado a essa fase de treinamento, tá? Que todos nós devemos fazer. Aqui, ó, veja que eu coloquei uma pirâmide grande e uma pirâmide pequena. Se você observar, a base da pirâmide grande ela é maior do que a base da pirâmide pequena. Por quê? Porque quanto mais enxuta a sua base, mais baixo será o seu pico de performance. Quanto melhor e mais bem feita a sua base, o seu alicerce, sua preparação geral, mais alto será o seu prédio, certo? Mais sólido ele vai estar, menos suscetível a variações de condições ele vai estar também. Então, o que é o treinamento de base, né? O que é essa preparação geral na prática? Essa fase ela é caracterizada, sim, por um volume maior, ou seja, mais tempo de pedal, com uma intensidade baixa e moderada. Acreditar que o treinamento de base é volume e mais volume é um erro. Nessa fase você pode e deve inserir um trabalho de força fora da bike e alguns estímulos em cima da bike. Sprints, pedalar com uma marcha pesada, fazer um trabalho de subida com marcha pesada, tudo isso numa intensidade moderada, tá? E quando você jogar alta intensidade, por exemplo, um sprint de 15 segundos, o seu sprint ele deve ser poucos dentro de uma sessão de treinamento, tá? Mas nessa fase, você já pode inserir, sim, estímulos curtos de alta intensidade ou estímulos moderados, tá? Com um trabalho de marcha pesada, que é para você trabalhar força e resistência muscular. O que você não pode nessa fase de preparação geral é jogar por muito tempo um trabalho de alta intensidade, por exemplo, fazer um tiro de 5 minutos de zona 5 na base. Não é o momento para isso ainda. Na base, nós vamos priorizar, anota isso agora. Na base, a prioridade é desenvolver a sua capacidade aeróbia, ou seja, melhorar a sua capacidade oxidativa, aumentar aumentar os seus vasos sanguíneos, quantidade de mitocôndrias. Tudo isso é responsável por melhorar a sua resistência. E na base também é o momento de você trabalhar força, tanto fora da bike quanto em cima da bike. Nessa fase de treinamento também você deve começar a estimular o que você tem como meta principal. Por exemplo, Cris, eu vou treinar forte, firme, consistente para melhorar na subida
numa montanha de 20 quilômetros, ou então numa subida de 5 minutos. Você já deve estar subindo essas subidas nessa fase de preparação. O que vai mudar da preparação geral para a preparação específica é a intensidade no qual você vai passar por essa subida. Não é o momento ainda de você pensar em médias de velocidade, tá? Mas você vai ver logo adiante que eu vou te dar um toque de como que você entende que é o momento de você sair da preparação geral para a preparação específica. E a média de velocidade está envolvida nisso daí, certo? Então, nessa fase de treinamento, a gente dá uma ênfase maior ao volume, então, e à intensidade, certo? E por que fazer o treinamento de base? Por que passar por uma fase de preparação geral? Melhora no sistema cardiovascular. Quando eu falo sistema cardiovascular, é tudo que envolve a captação, o transporte de oxigênio, ou seja, tudo que envolve a sua corrente sanguínea, coração, ventrículo esquerdo, vasos sanguíneos, também está relacionado às mitocôndrias. É uma série de um processo fisiológico, de adaptações fisiológicas que acontecem no seu organismo, que são primordiais. Sabe para quê? Para que você tenha uma alta intensidade sustentável. Por um exemplo, um dos preditores de performance se chama VO2 máximo. Quanto maior o VO2 máximo, melhor condicionado está o ciclista. O VO2 máximo, ele nada mais na verdade, do que a sua capacidade, aliás, a capacidade do seu organismo de utilizar o oxigênio que você respira. Então, você respira o ar, entra o oxigênio no seu corpo, vai para a corrente sanguínea, o sangue circula, vai através das veias, que tem os capilares sanguíneos, que irriga a sua musculatura, que lá também tem as mitocôndrias, que são responsáveis por pegar esse oxigênio e utilizar ele como fonte de energia, ou então transformar em ATP e por aí se vai. Se você quer ter um bom VO2, que é um dos preditores de performance, você também tem que ter uma boa capacidade aeróbia. E é na preparação geral que você tem que fazer esse tipo de treino. Certo? Deu para entender a importância disso? Como que um negócio que está aqui, ó, nessa linha azul está relacionada lá naquela linha vermelha. Tá? É isso. Não, se você pular, você vai diminuir a sua linha azul e, consequentemente, você também vai diminuir a sua linha vermelha, tá? Deixa o seu corpo realmente pronto para receber intensidades maiores, esse tipo de treino. Se você não faz, você pode até fazer, você vai fazer treinos com intensidades maiores, porém, você vai ter uma performance aquém do que você poderia realmente ter se você não tivesse pulado essa fase de treinamento, tá bom? Como eu falei anteriormente, o que treinar na preparação geral? Força e resistência são os polos principais. E aí você insere estímulos de alta intensidade, porém curtos, sprints, por exemplo, e um trabalho secundário que vai levar você ao objetivo que você tem. Por exemplo, se você tem um sprint, se você quer melhorar o seu sprint, você já tem que estar fazendo sprint na base. Se você quer melhorar a sua potência média de 1 minuto, né, que é aquela subida de 1 minuto forte, você tem já que estar passando por esse tipo de subida, só que ainda controlando, né, a intensidade. Você pode estar me perguntando o que é então, Cris, a preparação específica? Se você fala tanto da base e aí você vem insistindo, preparação específica, preparação específica. Preparação específica é onde nós estaremos diminuindo um pouco o volume e aumentando a intensidade. Veja que não é que você vai só pedalar rodagem com baixa e moderada intensidade para o resto da vida. São fases de treinamento e uma tem que ser sequência da outra. Então, após a base, nós passamos para a preparação específica, que vem já trazer os seus treinos para próximo daquilo que você quer atingir e melhorar. E aí insistir naquilo. Também por um período muito semelhante ao trabalho de base, tá? Quando eu devo fazer o período de preparação geral, o treinamento de base? Aqui no Brasil,
Os ciclistas costumam, né, fazer esse tipo de treinamento no mês de novembro, dezembro e janeiro. Por quê? Porque é quando as competições elas dão uma enxugada. Geralmente as principais provas elas terminam ali no mês de setembro a outubro, então tem uma fase sem competições importantes, aí utilizamos essa fase para esse tipo de treinamento. Para quando chegar ali em fevereiro, o ciclista já está em condições de competir novamente ou em plena forma física, tá? Mas, Cris, eu vou trazer aqui uma nova questão. Essa fase de treinamento é apenas para competidores? Não. Ela é necessária para todos que querem evoluir. Se você não fizer a preparação geral, se você não fizer um trabalho de base, você vai evoluir? Sim, porém de forma limitada e, como eu falei anteriormente, suscetível a diversas questões, como uma lesão, como um resfriado, a sua imunidade pode oscilar com muita facilidade e muita frequência, tá bom? Então, voltando, né? Quando fazer? Você pode fazer nessa fase se você é um competidor. Se você não é um competidor, você pode fazer a qualquer momento do ano esse tipo de trabalho, essa fase de treinamento, desde que você queira evoluir. Uma coisa é fato, se você quer evoluir de forma consistente, permitir com que o seu corpo absorva todo o trabalho realizado, e a partir do momento que ele absorveu aquele trabalho realizado, ele não vai jogar fora com tanta facilidade mais, e aqui mora uma coisa muito interessante que eu vou falar para você agora. Se você fizer isso daí, o que acontece quando você, por exemplo, fica um período sem treinar por algum problema de saúde ou algum problema pessoal e profissional? A sua queda de desempenho, ela também é menos acentuada. Geralmente, a gente tem uma queda de desempenho razoável ali a partir do 5º ao 7º dia. Do 5º ao 7º dia, ela já do 7º dia ao 10º dia que você está sem treinamento, ela já fica um pouco mais acentuada. E a partir de 10 dias sem nenhum tipo de treinamento, essa queda de performance já fica bem incisiva. E você, depois de 15 dias, 20 dias mais ou menos, você já está praticamente na estaca zero. Quando você tem um trabalho de base bem feito, uma preparação específica bem feita, bem planificada, bem planejada, essa queda de desempenho, ela é menos acentuada. Então, se você é um ciclista que às vezes precisa fazer viagens durante o ano, se você é um ciclista que às vezes tem filhos, dê uma ênfase nesse tipo de trabalho, porque quando você tiver problemas e precisar parar de treinar, você vai ter menos perda por esses problemas que você teve, por essa pausa que você teve nos seus treinos, tá bom? Então, mais uma coisa é fato, quer evoluir de forma consistente, você vai precisar fazer essa fase de treinamento. Se você pular ela, repito, vai ficar complicado manter o que você ganhar, certo? Se eu não fizer, como eu falei anteriormente já em diversas passagens, você vai ter um pico de performance reduzido, tanto em intensidade, quanto em capacidade de performar, de acelerar, quanto em tempo, né? Um ciclista que faz um trabalho de base bem feito, quando ele atinge o seu auge físico, ele consegue manter ali por 30, 40 dias. Se você pular essa fase, você às vezes consegue manter por 15 a 20 dias. Olha que é bem significativo isso daí, né? Esse auge físico que você atinge, além de ser mais baixo, ele também fica com tempo reduzido, tá? E você não quer competir, não precisa fazer o trabalho de base? Sim, mesmo assim você precisa, porque vai te trazer benefícios a médio e longo prazo, tá bom? Quanto tempo deve durar essa fase de treinamento, Cris? Essa fase de treinamento, ela depende muito do que cada atleta tem de tempo disponível para treinar diariamente, semanalmente, e também o tempo disponível que ele tem até, por exemplo, se ele é um competidor, até a competição alvo dele. Mas o ideal é que ela dure de 6 a 8 semanas, tá? Mas depende, tipo assim, Cris, eu treino 3 vezes na semana. Quanto tempo vai durar? Pelo menos 8 semanas. Cris, eu treino 5 vezes na semana. Quanto tempo vai durar? Pelo menos 8 semanas. Vai enxugar essa quantidade de tempo se você tiver algum compromisso, algum desafio, alguma competição. Aí a gente reduz para 6 semanas, para 5, mas já não é recomendado.
Por que 6 a 8 semanas? Você que é o nosso aluno, você provavelmente já deve ter visto em outras aulas, eu e a Vivi falando que o nosso corpo precisa de 6 a 8 semanas de trabalho repetidamente para que ocorra a adaptação. Com 4 semanas você já sente um efeito positivo daquilo, mas não tem adaptação 100% ocorrida. A partir de 6, e o ideal é 8 semanas, que você, por exemplo, fizer um treino de subida, uma vez por semana, 2 vezes por semana, por 8 semanas, o seu corpo já está totalmente adaptado àquilo ali, e isso é muito positivo a médio e longo prazo, tá? Como entender qual é o momento também de sair da fase de preparação geral e passar para a fase de preparação específica? Ao final desse período, você irá perceber que o seu desgaste é menor, a frequência cardíaca está mais baixa, a capacidade de imprimir potência ou um ritmo com a frequência cardíaca mais baixa é melhor e a velocidade também é melhor. Agora eu vou trazer tudo isso para a sua realidade, para a nossa realidade. No final da fase de preparação geral, o que acontece? Quando você começa a fase de preparação geral, você geralmente vem de um período de transição, ou alguns dias sem treinar, ou alguns dias com volume e intensidade de treino muito reduzido, tá? Então, a sua frequência cardíaca ela vai estar mais baixa, o seu fôlego ele vai estar menor, né? E aí você vai percebendo que conforme você vai passando, você vai fazendo esses treinos, a sua frequência cardíaca ela vai abaixando, a velocidade média do treino ela tende a se manter ou muitas vezes até a diminuir, até aumentar com uma frequência cardíaca mais baixa, ou seja, você tem uma economia de energia para render a mesma coisa ao final dessa fase de preparação. Às vezes você consegue imprimir mais potência, fazer mais força e a sua frequência cardíaca não sobe tanto quanto no começo dela. Isso já mostra sinais evidentes de ganho de condicionamento cardiovascular. Ou seja, seu coração, o seu sistema cardiovascular, ele já se adaptou, já aumentou os vasos sanguíneos, já aumentou as mitocôndrias, o ventrículo, e aí o coração não precisa trabalhar mais de forma tão frequente, bater tão rápido mais para oxigenar a sua musculatura como no começo dessa fase. Aí você vê os ganhos de condicionamento cardiovascular bem evidente, tá bom? Quais são os prós e os contras dessa fase de treinamento? O treinamento de base ele é essencial para que seu corpo tenha suporte para cargas de treinamento de alta intensidade, como eu falei anteriormente. Porém, é um período em que os ciclistas não sentem uma evolução mais robusta. A evolução que a gente sente na fase de preparação geral, na fase de treinamento de base, é a que eu falei anteriormente, relacionada à frequência cardíaca, à média de velocidade e tal. Mas a gente ainda não está com uma capacidade de imprimir alta intensidade e segurar aquela alta intensidade por muito tempo. E como isso é o que a maioria dos ciclistas querem, gostam, de acelerar, 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 e aí a gente não melhorou tanto isso ainda, as pessoas acham que, eu estou perdendo tempo fazendo esse tipo de preparação geral. Então, esse é um contra dessa fase de treinamento. Mas a gente precisa entender que essa capacidade de imprimir alta intensidade, de segurar essa alta intensidade, ela está destreinada porque nós não estávamos fazendo isso ainda. Porque nessa fase ainda não é o objetivo. Quando migrarmos para a fase de preparação específica, nós iremos trabalhar essas capacidades de altíssima intensidade, e aí o seu corpo vai responder muito melhor do que se você não tivesse feito essa fase de treinamento, tá? A evolução decorrente dessa fase de trabalho, ela vem durante ela de forma menos acentuada, mas principalmente a médio e longo prazo, que vai ser ali na fase de preparação específica, na fase competitiva, na fase do seu pico de performance, tá? Como fazer os treinos nessa fase? Então, Cris, você já falou pra caramba, eu já sei a importância que tem, agora eu preciso saber o que fazer. Você já sabe que é volume, você já sabe que é intensidade moderada, que você tem que fazer um trabalho de força fora da bike e também na bike, ou seja, zona 2, zona 3, você joga uma marcha pesada, cadência baixa de 50, 60, 70 RPM, você pode fazer subida, treino de subida na preparação geral, sim, tá? É necessário. Porém, é importante que você entenda que tem que existir uma progressão de volume e de estímulos, junto com a intensidade, tá? Defina metas. Este passo irá ditar os treinos de base. Por exemplo,
Se você quer melhorar na subida, você começará a fazer treinos em subida já nessa fase de preparação geral, em baixa intensidade, sem pensar em média de velocidade, focando apenas no volume e colocar a subida acumulada nas pernas. Subida, subida, eu não quero saber, nem olha a média de velocidade, esquece, mas sobe. Faz treino, volume com subida, volume com subida. Se você quer melhorar o seu sprint, você também já deve começar a colocar esse tipo de trabalho. Se você quer melhorar a sua potência de 1 minuto, sua capacidade de acelerar em 1 minuto, você também já deve começar a colocar subidas de 1 minuto nessa fase de treinamento. Você também deve trabalhar muito a pilotagem, que é a parte técnica, principalmente no mountain bike, tá? Escolher lugares que te exijam esse trabalho de pilotagem e não deixar de colocar o que você quer melhorar a longo prazo nessa fase de treinamento. Defina suas metas, o que você quer melhorar para colocar nessa fase de treinamento, tá? Progressão, você tem que ter um aumento gradual de volume e de estímulos junto com a intensidade. Como assim, Cris? Por um exemplo, você pode fazer na primeira semana 10 horas de pedal. Na segunda semana você já pode fazer 12, 13 horas. Na terceira semana você pode fazer 15, se você tiver disponibilidade para isso, obviamente. Se não tiver, você começa ali com 6, 7 horas, depois você passa para 8, 9 horas, depois você passa para 10, 11 horas. Tá? Isso aí é uma progressão de volume na preparação geral. Junto com isso, você pode, na primeira semana, Cris, fazer um trabalho de sprint numa subida? Sim, você pode. Coloca ali 4 sprints de 10 segundos na primeira semana, 2 vezes na semana. Na segunda semana, você já pode colocar 2 vezes na semana um treino que tenha 8 sprints de 10 segundos. É uma progressão. Veja que na primeira semana não foi 4 sprints, na segunda semana já tem 8 sprints. Então, você também vai progredindo na quantidade de estímulos que você vai fazendo. E você vai passando a intensidade. Por exemplo, se prenda nas primeiras semanas a realmente segurar a intensidade baixa. E a cada semana você vai perceber que seu corpo vai se sentir melhor, mais apto. Aí você pode aumentar a intensidade em algumas subidas, aumentar a intensidade no trabalho de força, mas sem exageros. Sem exageros, tá bom? A intensidade de treinamento, ela é caracterizada por treinos em baixa e moderada intensidade. Os treinos nessa fase não devem ser extenuantes. Isso aqui vale ouro, galera. Os treinos nessa fase não devem ser extenuantes. Os treinos longos geram um desgaste natural, mas que não te deixa absolutamente incapaz de fazer algo no dia seguinte. Por quê? Porque você tem que conseguir ter consistência. Se durante essa fase de treino você se sente absolutamente cansado, algo pode estar errado com a intensidade no qual você está imprimindo. Esse tipo de treino é ideal para ser realizado em grupo. Tá vendo quem acha que trabalhar de forma organizada, treinar de forma organizada é sinal de treinar sozinho? Mentira! Fase de preparação geral, se você tiver um grupo que está empenhado, que está comprometido com o que você quer, cara, é lindo você sair com um pelotão ali de 10, 15 pessoas para fazer treino de 4, 5 horas. Desgaste psicológico e desgaste físico é muito menor, tá? E a intensidade, geralmente ali na casa de 80 até 89% do seu FTHR, para quem usa frequência cardíaca, ou 75% da sua potência. Se você não sabe o que é zona de frequência cardíaca, se liga que a gente vai colocar aqui na sequência dessas aulas semanais o que é zona de frequência cardíaca, o que é frequência cardíaca. Já tem dentro do Biker Expert como definir as suas zonas de frequência cardíaca, mas a gente vai colocar tudo na sequência aqui para ficar bem legal para você, tá bom? Parâmetros. Parâmetro de treinamento, galera, é tempo e intensidade. Toda vez que vocês forem definir o treino que vocês vão fazer, vocês têm que definir o tempo de treino. Eu vou pedalar 2 horas, eu vou pedalar 1h30, eu vou pedalar 6 horas. Não é eu vou pedalar 200 quilômetros, tá? Quem faz esse tipo de trabalho baseado em quilometragem, se algum treinador no ciclismo faz esse tipo de trabalho, não é o ideal. O ideal é que você planeje todos os seus treinos na intensidade e no tempo. Eu vou pedalar 2 horas com intensidade de zona 2. Eu vou pedalar 2 horas com intensidade de zona 2 e eu vou fazer 4 sprints no final do treino. É assim que você programa os seus treinamentos, tá bom? Comece a mentalizar tudo isso dessa forma. Então, a preparação geral é isso. Você tem que fazer mesmo que você não seja um competidor, mas que queira evoluir de forma consistente. Ela deve durar de 6 a 8 semanas, com intensidade baixa a moderada, mas você deve sim fazer alguns estímulos.
mais ou menos 8 semanas, você já começa a passar para a sua preparação específica, mas também quando você começar a identificar aquele ganho de condicionamento cardiovascular que eu citei para você, média de velocidade melhorando, frequência cardíaca baixando, capacidade de sustentar uma potência aumentando, isso aí são adaptações que ocorrem nessa fase de treinamento, que é ouro, para que você consiga atingir um bom desempenho quando você está mais lá para adiante no seu trabalho de treinamento, tá bom? Essa é a aula sobre fases de preparação específica, se você tiver, ou de preparação geral. Se você tiver alguma dúvida, deixe suas perguntas aqui, ou então manda um e-mail para o suporte e a gente vai estar ajudando você a entender mais e melhor sobre esse tipo de trabalho. Até a próxima aula. Tchau, tchau.